Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar, dando ensinos. Nessa videoaula 11.2, nós vamos ver percurso em largura em grafos. Vamos lá? Então, essa videoaula é baseada nos seguintes capítulos de livros do material bibliográfico indicado na disciplina. Vamos lembrar primeiramente o que é um caminho. Então, um caminho é uma sequência alternada de vértices e arestas. Aqui nessa figura de grafo ao lado, a gente pode ver um caminho representado por essa seta vermelha aqui. Esse caminho, então, ele está sendo representado por essa sequência de vértices e arestas. Mas como esse é um grafo simples, um grafo sem laços e sem arestas paralelas, a gente pode representar apenas pela sequência de vértices V, X e Z. As duas possibilidades são válidas. Todo caminho tem um peso. No caso de um grafo não ponderado, o peso vai ser o número de arestas no caminho. P1, nesse caso, tem peso 2. Para grafos ponderados, o peso vai ser a soma dos pesos das arestas. Um algoritmo de percurso, ele nada mais faz do que descobrir caminhos. E eles são classificados em 3 tipos principais. Single source. Nesse tipo de algoritmo, o objetivo é encontrar um caminho entre o vértice de origem, dado, e todos os outros vértices do grafo. Single par. Nesse tipo de algoritmo, um par de vértice origem e destino, o IV, é dado, e o algoritmo tem que encontrar um caminho entre esse vértice origem e destino. E o all pairs, ele tem que encontrar um caminho entre todos os pares de vértices do grafo. Nessa disciplina, nós vamos ver algoritmo single source. Isso significa que, então, é dado um vértice de origem e o algoritmo vai encontrar caminhos entre aquele vértice de origem e todos os outros vértices do grafo. O primeiro algoritmo que a gente vai ver é o percurso em largura. Ele também é chamado de percurso em extensão, pesquisa em largura ou pesquisa em extensão, busca em largura ou busca em extensão. O seu nome em inglês é Breadth First Search. Então, para um grafo G e um determinado vértice de origem S, a pesquisa em extensão ela vai explorar sistematicamente as arestas, os vértices de G, né, até descobrir cada vértice acessível a partir de S. Para grafos não ponderados, grafos em que as arestas não têm peso, ele vai retornar o caminho mais curto entre S e todos os vértices de G, ou seja, o caminho com o menor número de arestas. Aqui a gente pode ver o algoritmo de percurso em largura. Então, ele se chama BFS, de Breadth First Search, ele recebe um grafo, e S que é o vértice de origem. Para cada vértice U, ele faz uma série de inicializações. Ele tem 3 estruturas de dados principais, então, a cor, que pode ser de cada vértice branco, cinza ou preto, vai depender do estado do percurso, a distância até aquele vértice, que a gente vai inicializar com infinito, seria um maxint no Java, e também esse valor π aqui, que significa o pai na árvore de descoberta do percurso em largura. Para o vértice de origem, ele vai inicializar a cor como cinza, a distância como 0 e o pai como null. Ele começa colocando o vértice de origem S numa fila. Enquanto essa fila não for vazia, o que ele faz? Ele tira esse vértice, ele vai visitar cada um dos vértices adjacentes àquele vértice que for em branco. Então, esse processo é chamado de descobrir, e ele vai citar a cor como cinza, a distância como sendo distância do pai, no caso U mais 1, e o pai, naquele processo de descoberta, como sendo o U, e vai enfileirar nessa mesma fila, certo? E esse vértice U, ele vai passar a ser preto, porque ele já teve todos os seus vértices adjacentes visitados, descobertos. Então, um vértice é descoberto na primeira vez que ele é encontrado
durante a pesquisa, ou seja, quando ele é branco e passa a ser cinza. Uma outra noção é que um vértice se torna preto quando todos os seus vizinhos já foram descobertos, que é o que acontece aqui, né? Quando a gente acabou de descobrir todos os vizinhos de U, ele passa a ser preto. Agora a gente vai ver uma animação mostrando o percurso em largura para esse grafo aqui. Vamos ver então uma animação que ilustra como é que funciona o percurso em largura. Como a gente tinha falado anteriormente, nós vamos fazer o percurso em largura para esse grafo aqui embaixo, tendo como vértice de origem o S. Então, o S ele vai ser adicionado anteriormente na inicialização na nossa fila Q. Enquanto a fila Q não for vazia, o S vai ser desenfileirado e o algoritmo vai visitar, vai descobrir quem são os vértices adjacentes ao S. Então, o que a gente está dizendo aqui? Para cada vértice V adjacente a U, né? Então, U é uma variável que está referenciando esse vértice de rótulo S. Então, nós temos o R e o W. O que ele vai fazer? O R e o W, inicialmente, eram todos brancos, né? Isso porque o algoritmo inicialmente setava todas as cores de todos os vértices para branco. Então, a cor é branco? O algoritmo vai setar a cor para cinza, vai setar a distância como sendo a distância do pai, que é essa, que é 0, né, esse númerozinho aqui, mais 1, que vai dar 1, e vai setar o pai dele, que a gente está representando aqui, ó, por essa aresta, como sendo S. Ele vai fazer a mesma coisa para o W. Vai ficar cinza, distância 1 e o pai é S. E daí depois ele vai colocar os dois na fila. Então a nossa fila vai ficar RW, porque o S a gente já tirou aqui em cima. E daí, como ele já descobriu todos os vizinhos de S, o S vai ficar preto. Agora o algoritmo vai entrar numa nova interação. Ele vai tirar o primeiro da fila, que é o R, e ele vai verificar quais são os vizinhos brancos do R, né? Então, o R tem como adjacente o S e o V, mas o único que é branco é o V. Então, ele vai transformar o V em cinza, é isso que ele está fazendo aqui. A distância dele vai ser a distância do pai, mais 1, 2, e o pai dele vai ser o R. E ele vai colocar o V na fila. Agora, como a gente descobriu todos os vizinhos do R, o R passa a ser preto. Nova interação do while, ele vai tirar o primeiro da fila, que é o W. Então, para cada um dos vizinhos do W, a gente tem o S, o X e o T. Ele vai ver quem são os brancos. Então, o S já não é mais branco, o X é branco e o T é branco. Então, vou fazer para esses dois. Primeiramente, o T, então, fica cinza, a distância é igual à distância do pai mais 1, 2, e o pai é o W. A mesma coisa, então, para o X. Ele vai colocar esses dois na fila fica VT e X, e agora ele vai passar o W, que é o nosso U, para preto. Nova interação do while, ele vai tirar o primeiro da fila, essa é a nossa fila atual, ele vai tirar o V. Então, o nosso V está sendo referenciado aqui por U. O que a gente está fazendo agora? A gente está vendo, para cada vértice adjacente do V, bom, não tem nenhum. Então, a única coisa que ele vai fazer aqui é setar, né? Quer dizer, não tem, desculpa, tem o R, mas não tem nenhum que seja branco. Então, ele vai pular direto para essa parte aqui e vai setar a cor do V de preto. Ele vai tirar o próximo da fila, então. A gente tinha tirado o V antes, ele vai tirar o T. Então, esse T vai sendo referenciado aqui por essa variável U. Então, para cada vértice V adjacente ao T, nós temos U, X e W, certo? Só que o W já é preto, o X já é cinza, sobra apenas o U. Então, o U vai virar cinza, a distância dele é setada para 3 e o pai dele é o 3. Descobrimos, né, todos os vértices adjacentes ao T, o T passa a ser preto. E antes disso, o U é adicionado à fila. Então, a nossa fila fica X, U,
e o T passa a ser preto. Próxima interação, desenfileirado da fila, temos o X, né, o nosso X. Então, para cada um dos vértices adjacentes ao X, nós temos o W, que já é preto, o T, que já é preto, e o U, que já é cinza, e sobra o Y, que ainda é branco. Então, o Y passa a ser cinza, a distância dele 3, e o pai dele é o X. Descobrimos todos os vértices adjacentes ao X, o X passa a ser preto. Mas antes disso, né, aqui o Y é adicionado na fila, então a nossa fila fica o Y e o X fica preto. Próxima interação, desenfileirado primeiro da fila, o U, só que todos os vizinhos possíveis do U já são cinza ou preto, então a única coisa que a gente vai fazer é transformar o cinza em preto. Daí vai ser tirado o próximo da fila, que é o Y, também já não tem mais nenhum vizinho branco de Y, então a única coisa que a gente vai fazer é acertar o Y para preto. Como vocês podem ver aqui, o que o algoritmo faz é gerar uma árvore de descoberta. Então a gente chama essa árvore aqui que o algoritmo está gerando enquanto ele está fazendo o percurso como uma árvore de descoberta. E é bem fácil, a partir dessa árvore de descoberta, da gente saber quais são os caminhos possíveis. O caminho de S até R é igual a S e vírgula R, e esse caminho tem custo 1. O caminho de S até V é S, R e V, e esse caminho tem custo 2, que é o custo associado no V. O caminho de SW é SW, e o custo aqui associado ao W, que é 1. O caminho de S até T é S passando por W, indo, e depois T. Então, S, W, T, e esse caminho tem custo 2. O caminho de S até U é S, W, T e U. E esse caminho tem custo 3. O caminho de S até X é S, W, X e tem custo 2. E por último, o caminho de S até Y é S, W, X, Y e ele tem custo 3. Em que casos a gente pode utilizar o algoritmo de percurso em largura? Ele pode ser utilizado em um grafo não dirigido e também não ponderado para a gente obter o caminho mais curto entre dois vértices qualquer. Então, todos aqueles caminhos que a gente acabou de encontrar no slide anterior são caminhos mais curtos entre os respectivos vértices. Ele pode ser utilizado para testar se um grafo G é conexo. Ele pode ser utilizado para determinar uma árvore de cobertura de um determinado grafo. Uma árvore de cobertura é um subgrafo, que é uma árvore e que contém todos os vértices daquele grafo. A gente também pode utilizar para determinar componentes conexos. Componentes conexos de um grafo nada mais são do que subgrafos que são conexos. E a gente pode também utilizar para determinar um ciclo dentro de um grafo, ou determinar que um grafo não possui ciclos. É claro que para qualquer uma dessas funções a gente vai fazer pequenas alterações no algoritmo. A complexidade de tempo do percurso em largura é igual a O de N mais M, onde N é o número de vértices e M é o número de arestas. Isso se a gente estiver utilizando grafos representados como lista de adjacência. Então, por essa aula é só. Na próxima videoaula nós vamos ver algoritmo de percurso em profundidade. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.